A paz seja com todos nesta noite. Deus abençoe você aí. Momento da palavra. Vamos estar aprendendo. Porque cada vez que ouvimos a palavra de Deus, ela vem nos ensinar. E que o Espírito Santo de Deus venha nos ajudar nesta noite. Precisamos tanto, estamos na sua dependência. Hoje, como nós temos estamos meditando, na palavra de Deus, e é a continuação da mensagem, da revelação do apóstolo João. E hoje nós vamos estar continuando aqui na carta à igreja em Esmirna. Então, é no capítulo 2, tá, amados? É continuação da palavra anterior. E eu creio que se você tem acompanhado, você tem visto, e vamos estar vendo aqui mais uma vez o que foi dado ali, a palavra revelada ao apóstolo João para aquelas igrejas. E essa aqui é a segunda igreja, que a palavra vem. A igreja de Esmirna, tá, amados? Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Aqui eu estou meditando, mas no capítulo 2, Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfema dos que a si mesmo se declaram judeu e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Aqui, amados, esta palavra ela vem para esta igreja. Assim como foi dado, nós aprendemos desde o início. Então aqui chega esta palavra para a igreja de Esmirna. Aqui o Senhor vem falando, trazendo assim um alerta, um conforto,
Interessante quando a palavra diz: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve estas coisas, diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Aqui está falando o próprio Jesus. Ele estava ali passando esta mensagem. Aquele que foi morto e vive, Jesus Cristo, não é? E ele diz que ele conhece, que ele vê, que ele sonda todas as coisas. É interessante. Quando eu vejo aqui no versículo 9, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. O que a palavra diz? Que Deus vê todas as coisas. Quando diz aqui, mas tu és rico, isso é um elogio. Porque mesmo que aquela igreja estivesse passando por momento, por situação difícil, mas tu és rico, rico no espírito, na força. Aqui é um elogio que o Senhor faz àquela igreja. E um alerta de tudo que iria acontecer. Aqui quando fala dessa forma, o Senhor vem, conheço a tua tribulação. Havia tribulação, aflição, pobreza aqui, mas o Senhor vê, ele diz que ele vê tudo isso. E diz para aquela igreja, mas tu és rico, rico no espírito, na fé, na força, na dependência do Espírito de Deus. Aqui é um elogio para aquela igreja. E a blasfêmia dos que desculpa aqui, amados, continuando o versículo. E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Aqui a palavra vem revelando que havia ali uma blasfêmia, mentira, daqueles que se colocava como judeu, mas não era. Mas o que quer dizer? Aqueles que tinham aparência de cristão, de uma vida com Deus, e não era nada daquilo. Então, aqui o Senhor revela como blasfêmia, como mentira. Está tão claro. E a blasfêmia dos que a si mesmo, quer dizer, muitos ali se declarava como religiosos. A palavra de Deus sempre traz ao nosso coração e nos ensina, amados, que
religiosidade, tudo aquilo que vem para colocar posição, aparência, viver de aparência, de engano, é blasfêmia diante de Deus. O Senhor não se agrada. Aqui, para essa igreja, o Senhor vem trazendo um elogio. Mas para aqueles que a si mesmo fala que é, e não era nada daquilo, a palavra revela. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Quer dizer, ali havia muitos que se declaravam como seguidores de Cristo, como judeu, como que tivesse o entendimento de Deus. Mas eles tinham uma vida completamente diferente. Quando a Bíblia diz antes sinagoga de Satanás, porque o que habitava neles era o poder das trevas. Eles não tinham nada de Deus. Então aqui mostra por que a palavra veio para aquelas igrejas, para tomar posição. Aqui no versículo 10 ainda diz: não temas as coisas que tens de sofrer. E ainda a palavra alertando, o Senhor alertando: não temas a tudo que vocês terão que passar, que sofrer por causa da minha palavra, por causa do Evangelho. Aqui o Senhor está trazendo ali para aquela igreja um preparo, uma busca, e para que eles não viessem a desanimar diante de tudo que iria acontecer. Continuando, voltando aqui, não temas as coisas que tens de sofrer. Aqui o Senhor estava avisando. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Aqui um aviso para aquela igreja, que o inimigo estava ali se levantando, para que houvesse morte, para que houvesse ali, para que eles fossem lançados mesmo na prisão. Então tudo isso é assim que a palavra de Deus faz conosco. Quando a igreja do Senhor, quando o povo de Deus persevera na fé, o Senhor sempre traz uma palavra para nos alertar, para nos animar. Aqui você veja que o Senhor diz: não temas as coisas que tens de sofrer, porque ali iria acontecer muito sofrimento, muitas coisas, e o Senhor estava ali preparando aquela igreja, dizendo: não temas, não temas. E da mesma forma o Senhor também, Ele traz a sua palavra para dizer também para a igreja que somos nós hoje, o povo de Deus aqui na terra: não temas, para continuar, para perseverar na fé, porque Ele vê tudo, assim como Ele diz ali, que Ele via a tribulação, a perseguição daquela igreja. Mas o Senhor diz que eles eram ricos
Rico porque eles estavam confiando no Senhor, porque a fé deles estava em Deus. Isso que é interessante e é bom. O Senhor nos ensina. Quando a palavra vinha para alertar a igreja, quando diz assim, que o inimigo estava armando, é porque viria muitas lutas, amados. E hoje também a igreja do Senhor não é diferente. Naquela época ali havia, quando essa palavra está vindo aqui, é porque aquele governador, ele ia perseguir o povo de Deus. Ele ia matar muitos cristãos morreram naquela época. A perseguição ao evangelho, aqueles que se levantavam para programar a palavra de Deus, para falar do amor de Deus. Então eles eram perseguidos. E aqui, o que essa palavra que foi deixada, que estava vindo ali para aquela igreja, é para que eles estivessem atentos, porque ia acontecer. Mas não era para eles desistir. Muitos iam ser lançados em prisão. Muitos iam ser mortos mesmo. Como a palavra de Deus diz. A época da igreja de Esmirna trouxe muita perseguição, porque nesse período viveu o imperador Diocleciano. Esse imperador, ele perseguiu o povo de Deus de uma forma tão grande que quando nós começamos a estudar, a ver, não foi fácil para o povo de Deus. Muitos foram jogados em arenas para os leões comer, matar. E aquilo ali, com plateias para ser visto, os servos de Deus, o povo de Deus. Então, aqui por que essa palavra estava vindo para aquela igreja? Para que eles não desistissem da fé, mesmo que fosse morto. Mas Deus era com eles. E para você ver que a igreja do Senhor, a palavra de Deus, ela veio, foi deixada. Paulo mesmo, quando ele inicia, quando ele reconhece o Senhor Jesus como Salvador, ele começa a proclamar, a falar do amor de Deus, e nada o impediu. Veio prisão, perseguição, mas ele continuou. E quando ele começa a levar o evangelho, a palavra, ele tinha uma certeza tão grande que um amor tão grande que ele diz que quando ele se converteu, ele não foi para Jerusalém,
aprender com os outros apóstolos, mas ele recebeu do Senhor Jesus. Ele recebeu, o que ele tinha era da parte de Deus. Era da parte de Deus que vinha a revelação da palavra. Ele não aprendeu de homens. Então, quando nós vemos a palavra de Deus, hoje, o Senhor nos dá com graça, com revelação do Espírito Santo. E muitas vezes nós não levamos a sério o quanto é importante. Quando nós vemos o livro de Apocalipse, que é um livro de revelação, nós vemos que a igreja do Senhor, desde o início, ela foi perseguida de uma maneira muito difícil, triste, o povo de Deus ali, mas aquele que era fiel, ele permanecia. E por essa razão que o apóstolo João, ele ouviu tudo aquilo de Jesus Cristo para levar para as igrejas. E aqui nós estamos vendo por que era tão importante vir esta palavra para fortalecer o povo de Deus. Porque perseguição tinha, batalha, mas aquele que era de Deus estava firme, aquele que estava na palavra, firme no Evangelho. Como diz aqui, não temas as coisas que tens de sofrer. Um aviso, né? Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova. Ali era para ver mesmo quem era de Deus ou não. Quem estava ali pronto para morrer por Jesus, por a palavra. Então aqui vem essa mensagem para este povo estar mais forte ainda, estar mais rico em Deus, rico no Espírito, exercendo a fé. E continuando, ser fiel, quero voltar aqui um pouquinho, para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser de posto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Amados, e essa perseguição aqui, essa tribulação que está falando, o Espírito, a palavra fala 10 dias, mas foram 10 anos de perseguição ao povo de Deus. Mas olha aqui o que a palavra diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A mensagem era para ser fiel até a morte. Aqui fala da morte, mas a morte tem várias formas. A morte espiritual, a morte física. Mas aqui o Senhor, ele traz a promessa: ser fiel até a morte, não importa
não importa o que vai acontecer. Aquele que vencesse por Jesus Cristo. A palavra diz, dar-te-ei a coroa da vida. Então, Deus, o próprio Jesus ali revelando, trazendo a mensagem, eles iam passar por uma grande tribulação, por momentos difíceis, aqui no início da igreja. Mas o Senhor ali estava dizendo, não temas, ser fiel até a morte. E o que essa palavra traz ao nosso coração? Perseverar na fé. Perseverar até o fim. Como a palavra diz, ser fiel até a morte, todo o tempo, durante o tempo também para nós. Aquele povo ali estava sendo perseguido, muitos eram mortos mesmo, mas eles tinham essa promessa, a promessa da vida eterna. E aquele que era do Senhor, ele não desistiu, ele continuou, como a palavra diz. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Por essa razão que o Senhor nos leva a estar firme com Ele, porque Ele tem esta coroa, a nossa salvação, a vida eterna. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Espírito, a palavra, aquela que é dada, quem tem ouvido, ouça. Então, a palavra vem para nos ajudar, para nos levantar a cada dia e nos ensinar a andar com Cristo. Teremos sim muitas lutas, aflições, e tudo que nós vivemos no mundo hoje está na revelação da palavra de Deus. O Apocalipse, aliás, toda a Escritura, a palavra de Deus, ela vem falando, nos ensinando a cada dia. Como estar em Deus, perseverar na fé, não desistir, ser fiel até a morte. Então a palavra de Deus sempre vem assim, o Senhor dizendo, não temas, eu sou contigo. O que nós precisamos, amados? Aqui interessante quando diz assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz, o que a palavra diz às igrejas. O que o Espírito, eu sempre digo, a palavra de Deus é Espírito, ela tem que entrar, fazer morada no seu coração e transbordar. E a palavra aqui também diz, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Aqui fala da segunda morte, amados. A segunda morte, aquela que leva o cristão para o inferno. A segunda morte, essa, a primeira morte, temos a morte física, todos nós vamos passar. E a cada dia nós precisamos estar em Deus, pronto, porque é a nossa caminhada.
Cada um de nós temos o nosso tempo. Mas uma coisa, esse tempo que o Senhor tem nos dado aqui na terra é para aprender, para cuidar, para ser rico em espírito, para ser rico com Deus, na fé, na esperança. E Ele nos dá isso quando nós nos colocamos na sua dependência. E aqui quando fala da segunda morte, a morte espiritual, essa é a morte mais triste. Mas por que a palavra vem dessa forma? Muitas vezes você pode dizer, ô irmã Cida, porque não uma palavra mais é essa que o Senhor está nos dando para alertar a igreja do Senhor aqui na terra. Assim como Deus, o próprio Jesus Cristo, Ele revela esta palavra e envia para que João escreva, para que João leve, o apóstolo João leve para as igrejas. Hoje também a palavra é deixada para nós, para vigiar, para cada um de nós tomar cuidado com a nossa vida espiritual. Estar atento à palavra. Veja que o Senhor aqui, Ele vem trazendo a palavra, elogiando a igreja, dizendo que Ele vê tudo, dizendo não temas, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então o Senhor sempre Ele vem assim como Ele deu esta palavra para aquelas igrejas, para aquele povo ali. Também hoje, o Senhor traz ao nosso coração para perseverar na fé, não desistir. O vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Ali estava dizendo que mesmo que muitos fossem mortos, mas eles teriam a vida eterna. E essa vida eterna, essa salvação que tanto a palavra de Deus traz ao nosso coração, para nos ensinar a viver e tomar posse. E que cada um de nós vamos estar atento a ouvir o que o Espírito fala, o que a palavra fala. Como voltando lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado os que ouvem, que leem e que vivem a palavra, porque o tempo está próximo. Esse é o propósito desta mensagem. O tempo está próximo. Jesus está voltando. E a cada dia não podemos deixar de falar, de alertar, de estar atento à palavra de Deus. É por esta razão que mais uma vez você que está ouvindo esta mensagem, não só ouça, mas viva. E não temas diante de qualquer situação. Continue firme com Jesus. E nós vamos ainda continuar meditando sobre estas cartas que foram reveladas ao apóstolo João.
Hoje nós vamos finalizar aqui sobre esta igreja, a igreja de Esmirna, mas nós vamos dar continuação à igreja, a próxima, tá? E eu convido você que não deixe de estar acompanhando esta palavra, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao seu coração. Que Deus te abençoe.